Permita-me narrar-lhe, para encerrar, uma experiência que eu vivi no início de meu ministério. Alguns anos depois de termos iniciado nossa obra, passamos por um período de teste severo. Foram dias de desapontamento, quase desespero. Tornamo-nos sujeitos a inúmeras críticas e a muito descrédito por causa da posição que estávamos assumindo, o que resultou em frieza e constrangimento até mesmo da parte do verdadeiro povo de Deus. Havíamos enfrentado e examinado com honestidade as acusações levantadas contra nós, pois é sempre essencial que todas as críticas sejam analisadas com seriedade, em vez de as colocarmos de lado, dizendo: ora, essa pessoa está apenas criticando o meu trabalho. Entretanto, tínhamos toda a razão para crer que o Senhor estava conosco, visto que aquele ano, particularmente difícil, estava chegando ao término, e o Senhor nos havia dado várias centenas de conversões verdadeiras. Então, no fim do ano, parecia-nos ter atingido um clímax. Todos os anos, na primeira quinzena de janeiro, era nosso costume realizar uma convenção na cidade, reunindo todos os crentes de diferentes origens, de toda a província. Nesse ano em particular, os anfitriões da convenção me pediram que não comparecesse. Esse pedido chegou como um choque para todos nós. Era uma tentativa, agora eu percebo, do inimigo, do maligno, para levar-me, a mim e a meus irmãos, a perdermos o equilíbrio e nossa posição de descanso em Cristo. A questão que enfrentávamos era: como iremos reagir? As festividades do início do novo ano duram muito tempo. Chegam a ocupar 15 dias. Além de ser um ótimo período para uma convenção, é também a melhor época para a evangelização. Depois de procurarmos descobrir qual era a vontade do Senhor naquele episódio, tornou-se-nos claro que Ele queria que pregássemos o Evangelho. Por isso planejei levar comigo 5 irmãos para uma campanha de 15 dias de duração, numa ilha longe da costa sul da China. Quando já estávamos de partida, outro jovem irmão, a quem darei o nome de Irmão Wu, uniu-se ao grupo. Tinha apenas 16 anos de idade e havia sido expulso da escola. Mas ele havia recentemente nascido de novo, e notava-se grande mudança em seu modo de viver. O caso é que ele estava ansioso para ir conosco, de modo que, depois de alguma hesitação, concordei em levá-lo. Agora éramos 7, ao todo. A ilha era bem grande, tendo uma vila em que moravam 600 famílias. Um antigo colega nosso de escola era o professor do curso primário na vila. Escrevi-lhe com antecipação pedindo um quarto em que pudéssemos alojar-nos durante nossa estada, que iria de 1º de janeiro até o dia 15. Chegamos, finalmente, tarde da noite e em plena escuridão. Quando meu amigo descobriu que havíamos ido para pregar o Evangelho, recusou-nos as acomodações. Por isso, pusemo-nos a procurar hospedagem na vila, até que, por fim, um especialista chinês em ervas teve misericórdia de nós e nos recebeu, deixando-nos bem à vontade, sobre umas tábuas e palhas no sótão de sua casa. Não demorou muito e esse especialista em ervas tornou-se nosso primeiro convertido a Cristo. Embora trabalhássemos sistematicamente, e com muito afinco, e o povo da vila fosse extremamente cortês, nossos frutos na ilha eram escassos, e pusemo-nos a querer saber quais seriam as razões disso. No dia 9 de janeiro estávamos na rua pregando. O irmão Wu e alguns outros pregavam em outra parte da ilha. De súbito, Wu perguntou publicamente: por que ninguém dentre vocês aceita Jesus como Salvador? Alguém da multidão respondeu imediatamente: é porque nós já temos um Deus. Tawang significa grande rei, e ele nunca nos falhou. Ele é um Deus eficiente. E como é que você sabe que pode confiar nele? Perguntou Wu. Nós, habitantes desta ilha, costumamos realizar uma procissão festiva ao nosso Deus, todo o mês de janeiro. Essa procissão vem sendo realizada há 286 anos. O dia escolhido nos é revelado por ocultismo, antecipadamente, e todos os anos, sem falta, o dia de nosso Deus é perfeito, sem uma única nuvem, nem chuvas foi a resposta. Quando será a procissão festiva neste ano? Foi fixada para o dia 11 de janeiro. Imediatamente houve aclamações calorosas da parte do povo. Chega! Não queremos ouvir mais pregações. Se chover no dia 11, então o seu Deus é Deus. Eu estava noutra parte da vila quando este incidente aconteceu. Tão logo soube desse fato, verifiquei que ele era da maior seriedade. A novidade se havia espalhado como fogo ardendo em costa acima, logo, mais de 20.000 pessoas estariam a par de tudo. Que deveríamos fazer? Paramos imediatamente de pregar e pusemo-nos a orar. Pedimos ao Senhor que nos perdoasse, se tínhamos avançado indevidamente. Vou contar-lhe a verdade, estávamos sofrendo de ansiedade mortal. Que havíamos feito?
Teríamos por acaso cometido um erro terrível? Ousaríamos pedir a Deus um milagre? Quanto mais você almeja uma resposta às suas orações a Deus, mais você deseja estar em harmonia com Ele. Não pode haver dúvida quanto à sua comunhão com Deus, não pode existir nada a sombreá-la. Se a sua fé estiver posta em coincidências, você poderia chegar a criar uma controvérsia com o Senhor, não, porém, em nosso caso. Não nos importávamos de ser expulsos, caso houvéssemos cometido alguma infração. Afinal, você não pode arrastar Deus, exigindo dele que faça algo contra sua vontade. Todavia, refletimos, aquilo poderia significar o fim do testemunho cristão na ilha. Se não chovesse, Tawang reinaria supremo para sempre. Que deveríamos fazer? Sair de imediato e esquecer o desafio? Até então havíamos temido orar pedindo chuva. Então, como um raio, veio a minha palavra. Onde está agora o Senhor, Deus de Elias? Esta palavra veio-me com tal clareza e poder que eu sabia que vinha de Deus. Com toda confiança, eu anunciei aos irmãos, eu tenho a resposta. O Senhor vai mandar chuva no dia 11. Todos juntos ali, demos graças a Deus e depois, com o coração cheio de louvor, saímos para dizer isso a todas as pessoas. Podíamos aceitar o desafio do diabo em nome do Senhor, e deixaríamos por toda parte o comunicado sobre nossa posição. Naquela noite, o perito em ervas nos fez 2 observações prudentes, bem ponderadas. Indubitavelmente, disse ele, Tawang era um Deus eficiente. O diabo estava operando através daquele ídolo. A fé daquele povo nesse Deus tinha fundamento. Por outro lado, se você preferisse uma explicação racional, aquela era uma vila de pescadores. Durante 2 ou 3 meses, no fim do ano, os homens ficavam no mar. Voltavam, e saíam de novo no dia 15 de janeiro. Dentre todas as pessoas, aqueles pescadores sabiam se choveria ou não com 2 ou 3 dias de antecedência. Isso nos perturbou. Quando saímos para a nossa oração vespertina, começamos todos a orar de novo pedindo chuva agora. Foi quando sobreveio uma forte admoestação da parte do Senhor. Onde está agora o Senhor, Deus de Elias? Iríamos lutar, engajar-nos em nossa batalha, para que nós saíssemos vencedores, ou iríamos descansar na vitória completa já obtida por Cristo? Que fizera Eliseu depois de pronunciar essas palavras? Ele apelou para sua experiência pessoal, diante do milagre que seu mestre, Elias, agora na glória, havia executado. Em termos do Novo Testamento, Eliseu ficou firme em sua fé, com base numa obra acabada. Confessamos de novo os nossos pecados. Senhor, dissemos, não precisamos de chuva até o dia 11 pela manhã. A seguir fomos dormir. Na manhã seguinte, dia 10, partimos para uma ilha das vizinhanças, para ali pregar durante o dia todo. O Senhor mostrou-se gracioso, e nesse dia 3 famílias entregaram-se a Ele, confessando publicamente a Cristo e queimando seus ídolos. Retornamos tarde, cansados, mas cheios de alegria. Poderíamos desfrutar de um descanso prolongado no dia seguinte. Fui acordado pelos raios diretos do sol que atravessavam a única janela de nosso quartinho, no sótão. Não está chovendo, disse eu. Já passava das 7 horas. Levantei-me, ajoelhei-me, e orei. Senhor, clamei, por favor, envia a tua chuva. E de novo ressoaram em meus ouvidos as palavras. Onde está agora o Senhor, Deus de Elias? Humilhado, desci as escadas em silêncio diante de Deus. Sentamo-nos à mesa para o café matutino, éramos 8 ao todo, contando o nosso hospedeiro, todos muito quietos. Nenhuma nuvem havia no céu, mas sabíamos que Deus estava comprometido conosco. Quando inclinamos nossas cabeças para dar graças pelo alimento, eu disse, creio que chegou a hora. A chuva deve cair agora. Podemos trazer isto à presença de Deus. Com toda tranquilidade oramos assim, e desta vez não sentimos nenhuma repreensão da parte do Senhor. Onde está agora o Senhor, Deus de Elias? Antes de dizermos amém, ouvimos as primeiras gotas de chuva no telhado. Caiu uma forte chuva enquanto comíamos nosso arroz, e nos servíamos pela segunda vez. Vamos dar graças de novo, propus, e desta vez pedimos ao Senhor que nos enviasse uma chuva torrencial. Quando iniciávamos nosso segundo prato de arroz, a chuva já caía em torrentes. Ao terminarmos nossa refeição, a rua estava inundada, 3 degraus da escada à entrada de nossa casa estavam cobertos de água. Logo depois soubemos o que aconteceu na vila. Nas primeiras gotas de chuva, alguns jovens começaram a dizer abertamente, o Deus dos cristãos existe, Tawang não existe mais. A chuva o derrotou, mas o ídolo perseverou. Foi carregado numa liteira fechada por fiéis que acreditavam que ele conseguiria fazer parar de chover. Foi quando a borrasca despencou de vez do céu. 3 dos carregadores do ídolo foram atirados ao chão,
depois de cambalear por 3 ou 4 metros. A liteira caiu dos ombros deles e a imagem de Tawang se espatifou, quebrou-se-lhe o maxilar e o braço esquerdo. Mas com máxima determinação, as pessoas consertaram seu Deus em regime de emergência e o recolocaram na cadeirinha transportadora. A muito custo, escorregando e tropeçando, os homens carregaram-no pela metade do percurso, ao redor da vila. Foi quando o dilúvio os derrotou de vez. Alguns dos anciãos da vila, velhinhos de 60 a 80 anos de idade, de cabeças descobertas, sem guarda-chuvas, como exigia sua fé em Tawang, o senhor do tempo, haviam caído ao chão e enfrentavam sérias dificuldades. A procissão foi interrompida. Levaram o ídolo para uma casa. Alguns se entregaram a consultas aos espíritos do ocultismo. Hoje o dia foi errado, veio a resposta. A festa deve ser realizada no dia 14. A procissão deverá iniciar-se às 18 horas. Tão logo ouvimos esta notícia, a certeza entrou em nosso coração. Deus mandará chuva no dia 14. Fomos orar. Senhor, envia a tua chuva no dia 14 às 18 horas, e dá-nos 4 dias ensolarados até lá. De tarde, o céu ficou limpo e tivemos um bom auditório para a pregação do Evangelho. O Senhor nos deu mais de 30 novas conversões reais, naquela vila e na ilha durante aqueles 3 dias. Surgiu o dia 14, outro dia perfeito, ensolarado, e realizamos boas reuniões evangelísticas. Ao aproximar-se a noitinha reunimos-nos e de novo, trouxemos o assunto perante o trono de Deus. Sem tardança de um minuto sequer, a resposta do Senhor veio na forma de uma chuva torrencial, um verdadeiro dilúvio, como antes. No dia seguinte, nosso tempo se findou, nós precisávamos regressar. Não voltamos mais àquela vila. Outros obreiros pediram trabalho naquelas ilhas, e nós jamais questionamos algum privilégio de exclusividade naquele campo. Para nós o ponto essencial foi que o poder de Satanás naquele ídolo se havia quebrado, o que é um fato eterno. Tawang deixou de ser um Deus eficiente. Ocorreu depois ali a salvação de muitas almas, mas este fato tornou-se secundário diante dessa realidade vital, imutável. A impressão sobre todos nós foi duradoura. Deus se havia comprometido conosco. Havíamos provado a autoridade do nome que está sobre todo nome, o nome que detém o poder no céu, na terra e no inferno. Naqueles dias viemos a saber o que significa o que chamávamos de estar no centro da vontade de Deus. Estas palavras deixaram de ter um sentido vago, um tanto visionário. Descrevem uma experiência que todos vivenciáramos. O grupo havia recebido um vislumbre, algo sobre, o mistério da sua vontade. Viveríamos suavemente todos os nossos dias. Anos mais tarde encontrei-me com o irmão Wu. Eu havia perdido o contato com ele. Depois daquele episódio, ele se tornara piloto da Força Aérea. Quando lhe perguntei se ele ainda seguia o Senhor, ele me replicou: Senhor Ney, o senhor acha que depois de tudo o que vivemos naqueles dias eu poderia abandonar o Senhor? Você entendeu o que significa estar firme. Não tentamos ganhar terreno. Meramente permanecemos no terreno que o Senhor Jesus ganhou para nós, e resolutamente, nos recusamos a sair dali. Quando nossos olhos se abrem a ponto de podermos ver Cristo, o Senhor vitorioso, nosso louvor se desprende espontânea e livremente. Cantando e salmodiando ao Senhor em nosso coração, damos-lhe graças por tudo, em nome de Cristo. 5, 19, 20. O louvor que representa o resultado de esforços tem o travo de nossas próprias obras, um som sem harmonia. Mas o louvor que flui espontaneamente do coração que repousa no Senhor sempre apresenta um tom doce e puro. A vida cristã consiste em estar assentado com Cristo, andar em Cristo e estar firme em Cristo. Iniciamos nossa vida espiritual descansando na obra consumada do Senhor Jesus. Esse descanso constitui a fonte de nossa força, para que possamos andar com toda coerência e firmeza pelo mundo. No final da terrível guerra contra as hostes das trevas, encontramo-nos firmes naquele que venceu por nós, e em plena posse do território. A graça seja com todos os que amam, com amor perene, a nosso Senhor Jesus Cristo. Ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o poder para todos sempre. Vatmanei. Siga-nos nas redes sociais.